Bom dia, a paz do Senhor. Você está bem? Passou bem de Natal? Sim ou não? Chegou até aqui, né? Se chegou até aqui, é porque o Senhor nos abençoou. Se temos, dia após dia, vencido, é porque eles têm nos sustentado. Deus tem sido generoso para com as nossas vidas. Estamos em festa? Sim ou não? Todo mundo em festa? Então a gente tem motivo de festejar, porque nasceu o Salvador. Jesus nasceu. Então, nessa época, a gente sempre tem que estar com Ele na memória, tem que estar com Ele na cabeça e na vida. Então, a gente precisa sempre estar festejando esse momento. Queria ler um trecho da Palavra de Deus. Bia já falou bastante sobre o Natal, a gente vai falar mais um pouco para aquecer o seu coração, te fazer lembrar desse menino frágil que veio ao mundo. Lucas capítulo número 2, Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 2, a gente vai ler só um verso, e no decorrer a gente vai citando um pouco da história que você já conhece. Lucas 2, verso 11. Lucas capítulo 2, verso de número 11. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu vou ler de novo para você fixar o texto. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Você quer ouvir Deus falar com você? Pede Ele. Ele pode. Ele é capaz de falar ao seu coração aquilo que eu não sou. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, Deus, possamos ser alimentados com toda a palavra que sai da sua boca, Senhor. Pai, que haja alimento, ó Deus, na tua igreja, que haja alimento nas nossas vidas, porque o Senhor é capaz de nos alimentar. Pai, em nome de Jesus, que teu povo saia daqui fortalecido, edificado, esperançoso, Deus, com a tua palavra. Pai, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece a história do menino que nasceu, sim ou não? Todo mundo conhece? Todos? Todo mundo já ouviu falar que Jesus nasceu? Glória a Deus. E aí é importante a gente saber de algo nessa história. Então, Jesus nasceu e ele veio cumprir um propósito. Ele veio cumprir uma missão. E a missão que Jesus veio cumprir tem a ver com quem? Com quem que tem a ver a missão que Jesus veio cumprir? Com a gente. Jesus teve que nascer para resolver um problema que Jesus criou. Ou o homem? O homem. Então Jesus nasce para resolver o problema do homem. E a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o nascimento de Jesus é isso. É que Jesus, ele veio salvar. Jesus é o Salvador. Então, se eu penso em Natal e olho para a minha vida e não enxergo que preciso de salvação, eu não entendi o nascimento de Jesus. Porque Jesus veio salvar aquele que estava perdido, aquele que andava em trevas, aquele que se desviou do caminho. Quem são essas pessoas?
Todos nós. A Bíblia fala que todo homem pecou e se desviou. Mas aí a solução de Deus é: eu vou lá e coloco eles de novo no caminho. E é isso que Jesus veio fazer. Então, ao olhar para a gente e ao olhar para essa época, como Bia falou, a gente vê muita coisa acontecendo à nossa volta, sim ou não? Quantos aqui viram lojas sendo esvaziadas pelo consumo? Mercado sendo invadido por gente comprando de tudo que é coisa? Roupas acabando. Meu irmão, eu passei aqui na igreja vários dias. Você sabe uma lojinha aqui que tem do lado aqui? Filas imensas todos os dias. E não era só durante o dia, até tarde da noite. Quantos viram o salão de beleza cheio até tarde da noite? Então, todo esse consumo, toda essa questão que envolve o Natal, ela às vezes ofusca o verdadeiro sentido. Quantos aqui compraram uma roupa nova? Ninguém? Estão todo mundo com medo? Gente, vocês não compraram uma roupinha nova, não? Quantos aqui compraram o material para a ceia de Natal? Glória a Deus. Quantos aqui se arrumaram para festejar, para comemorar o Natal? Todo mundo? Sim ou não? Se não foi todo mundo, foi a maioria, não é possível. Ou a festa é só lá fora e a gente não comemora mais, ou a gente não celebra mais. A questão da celebração não tem problema. O problema é se a gente tira o sentido, o fato, o ocorrido, tirar Jesus do significado. Então não tem problema. Quantos aqui tem uma árvore de Natal? Quantos aqui coloca presente lá na árvore de Natal, gente, para distribuir? Quantos fizeram o amigo oculto? Tantas coisas que a gente faz, sim ou não? Só que, quando Bia estava falando, algo chamou a atenção dela numa reunião dessas que a gente faz. Ela percebeu que era uma reunião como uma outra reunião qualquer. E isso tem acontecido em muitos lugares, em muitas casas. Se reúnem por reunir, porque o mundo fala que precisa reunir e estar junto nessa época, e não mais com o sentido certo, que essa reunião nos faz lembrança que o Salvador veio. O texto que a gente leu fala do Salvador, que é Cristo, ou seja, é uma pessoa específica, mas o texto termina falando o Senhor. Então a gente precisa sempre lembrar do Natal, mas não adianta eu lembrar do Natal como todo mundo aí fora lembra, porque praticamente 7 bilhões de pessoas lembram do Natal, só que cristãos são só 2 bilhões de pessoas. As outras 5 bilhões de pessoas, será que realmente reúne com o verdadeiro sentido? Ou será também que dentro das 2 bilhões de cristãos que somos, a gente também está se perdendo no verdadeiro sentido do Natal? Natal, querido, é algo hiper importante. A gente foca bastante na cruz, sim ou não? É mais fácil, né? Porque na cruz, né, a gente tem aquela impressão que foi a finalização. E eu queria te decepcionar. Na cruz é apenas o início. A consumação de todas as coisas é quando Ele vem te buscar. Então não tem só aquele período que viveu há mais de 2000 anos atrás. Tem algo ainda para acontecer. Então o Natal é um anúncio que o Salvador veio para ser Senhor, para ser Rei, para ser governo. Ele já é? Ele já é na sua vida? Se Ele não for na sua vida, pelo menos ainda, querido, você precisa reconhecê-lo como Salvador e Senhor.
Cristo veio ao mundo para salvar aquele que se via perdido, aqueles que estavam em trevas. E a Bíblia vai falar que a luz dele brilha sobre nós. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que a gente se prostra e pode adorá-lo todo dia, porque ele está aqui. Ele só não nasceu, ele continua vivo. Ele está aqui agora. Você pode contemplá-lo, adorá-lo e dizer o quanto você ama para ele e ele receber agora, hoje. Não só aqueles magos levando presente, não só os pastores chegando lá e vendo a profecia, mas você e eu pode adorá-lo como eles fizeram. Toda vez que a gente lembra do Natal, a gente precisa lembrar que Jesus nasceu em carne. Jesus nasceu de uma menina, de uma virgem prometida a José. A gente precisa saber que Jesus nasceu nessa terra. Jesus não foi algo que aconteceu na imaginação de alguém. Jesus é realidade. Jesus é o nosso Salvador. Queria te lembrar que se você tem alguma dificuldade de entender que Jesus encarnou, tem algo de errado em você. E aí a palavra de Deus vai nos orientar que se tem alguém também do seu lado que não entende isso, é muito perigoso. 2 João capítulo 1, verso 7 diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Querido, se você não acredita no nascimento de Jesus, você está enganado. Tem algo de errado na sua vida. Você precisa ter isso em mente muito claro, daquilo que Deus fez acontecer. Porque Maria era uma menina, ela era uma prometida em casamento, nunca tinha conhecido homem, e o anjo aparece para ela e fala que ela vai ficar grávida. E o que de quem ela iria ficar grávida? Ela ia ficar grávida através do Espírito Santo. Ou seja, não tinha uma intervenção humana, não tinha algo que o ser humano, Maria, podia fazer. Ela só podia crer. E aquilo ocorreu. Maria ficou grávida. Só que isso gerou temores em Maria, como gera temores na nossa vida quando a gente vê algo de muito extraordinário para acontecer. Menina, porque você não está em casa. Menina, porque você não está em casa. Arthur, a gente vai fazer parto aqui hoje, hein? Vai vendo. Deus te abençoe. Então, a gente precisa ter isso em mente, que esse Salvador, ele nasce, e é muito extraordinário aquilo que aconteceu, e causou espanto naquela jovem, e pode causar espanto em muita gente quando você vai relatar isso, mas você precisa ter clareza daquilo que aconteceu, porque o nosso papel é fazer a mesma coisa que aquele povo ouviu. Quando o anjo aparece e fala, sabe o que o anjo fala? Venho trazendo boa notícia, boa nova de salvação. O anjo vai falar isso. Então o que a gente precisa ter? Boas notícias, boa nova de salvação. Era incompreendido? Era loucura as mentes? Sim, mas é uma boa notícia, e continua sendo a notícia de salvação. Jesus é o Salvador, não tem outro, irmão. A gente busca salvação em muitas coisas.
Se você olhar para a tua vida, tu quer salvação para a tua família, tu quer uma salvação para o teu emprego, você quer salvação para a tua vida financeira, você quer a salvação para o seu time de futebol, e aí você fica buscando Salvador, 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 e essa necessidade só é preenchida quando o verdadeiro Salvador entra na sua vida, porque todas as outras coisas vão passar a fazer sentido, porque você já tem a salvação. Cristo é a nossa salvação. Então, quando você vê o vazio do ser humano aí fora, em busca de salvação, em busca de salvadores, você precisa mostrar o único que salva, o único que faz isso. Não existe outro mediador, irmão. Não existe outro lugar para encontrar salvação a não ser na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então todo esse consumismo tem às vezes ofuscado. A gente vê as ruas com muitas luzes, mas pessoas apagadas. A gente vê pessoas comemorando a beça, como a gente viu ontem, som alto, pessoas cantando alto, mas no final, era tanta bebedice que há briga no final. Será que Jesus está sendo comemorado nesses lares? E eu creio que você pode ter também presenciado isso perto de você. É assim, geralmente, como acontece. As pessoas se reúnem e elas não lembram do Salvador. Elas só querem a festa. Elas só querem o feriado. Elas só querem aquele dia para comemorar e extravasar mais uma vez. E aí entra o nosso papel como pessoas que conhecem a verdadeira história, pessoas que já entenderam a verdadeira história. Fale da boa nova, fale da boa notícia, proclame como aqueles anjos fizeram, trago boas novas, trago boas notícias, e é de salvação. Querido, Natal significa nascimento. Nascimento que Jesus nasceu. Mateus 1,18 vai falar: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Então, Natal é nascimento. Então, não tem como a gente comemorar, festejar, se reunir, sem lembrar que Jesus nasceu, sem ter na cabeça que é aquilo que a gente está fazendo. Quantos aqui já nasceram? Você já nasceu? Já nasceu? Já nasceu? Todo mundo aqui já nasceu, sim ou não? Agora, quantos aqui já nasceram 2 vezes? Qual o seu nascimento mais importante? Opa, sim ou não? Então, nascimento tem a ver com isso. Jesus, quando vai falar com Nicodemos, ele vai falar assim: olha, necessário é nascer de novo. Nicodemos já tinha nascido da mãe dele, mas tinha que provar um novo nascimento. Então, toda vez que a gente lembrar do Natal e tiver contato com pessoas que não tiveram o segundo nascimento, o que a gente faz? Mostra para ela: olha, necessário é, no Natal, você receber aquele que nasceu, para você nascer de novo. Então, Natal tem a ver com isso, com esse nascer de novo, com esse nascer e ter a vida de Deus. Efésios 2:1 vai falar assim: Ele vos deu vida, Ele foi capaz de te dar vida, porque o que eu e você tinha? Nascimento ou morte? Morte, porque o ser humano morreu, não tinha como.
não tinha como ter vida. A vida veio através dele. Ele te deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Você estava morto, meu irmão, mas ele, por nascer, pôde te dar vida. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado da tua vida. Ele tira o pecado da minha vida. Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes mesmo de existir pecado. Antes de fundar o mundo, Jesus já tinha sido a providência de Deus. Jesus é o Salvador. Para salvar a gente. Jesus quer fazer isso todos os dias e todas as vezes que alguém reconhece que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de salvação. Então, Natal, sem reconhecimento que precisamos ter o Salvador nascendo na gente, não é Natal. A gente precisa de salvação. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era sobre nascimento. O segundo ponto que eu queria falar é sobre amor. Natal, além de falar de nascimento, fala como o amor invadiu o mundo. Queria ler o texto que você conhece de cor, mas queria que você lesse mais uma vez, para você lembrar desse amor e quão grande ele é. João 3,16. João 3,16, queridos, eu acho que é um texto que mais os cristãos conhecem, porque fala desse amor invadindo o cosmos, o mundo, entrando e se doando. Fala de algo tão poderoso. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, Deus me ama, e por amar tudo, Ele se doou, Ele se fez gente, Ele veio habitar com a gente, para mostrar esse amor, para que você que crê, eu vou repetir para você entender, para você que acredita nesse amor, não morra nunca mais, tenha vida e vida eterna, está com Ele para sempre. Para você que acredita, para eu que acredito, nunca mais perecer, mas ter a vida de Deus com a gente para sempre. É esse o poder do amor de Deus. Ele nos alcançou, Ele invadiu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele está vivo dentro do teu coração, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, aquele que Ele falou que ia enviar, quando Ele fosse para o céu, para passar esse período com a gente, esse Espírito, o Consolador, o amigo, lembra dele? Aquele que caminha com você todo dia, que fala no teu ouvido para você não errar, que mostra o caminho para você ir adiante, que aquece o teu coração quando está triste, quando tira você dos lutos, das tristezas, quando você o invoca. Esse Espírito, a Bíblia fala que Ele já derramou o amor de Deus dentro do teu coração. O amor de Deus está aí dentro de você. E toda vez que eu lembro desse texto, querido, não tem como eu não lembrar do meu pastor, o pastor Celso, falando desses textos, que ele fala, olha, o Espírito Santo já derramou o amor dentro do teu coração, agora o teu papel é desenvolver esse amor, é decidir amar, é decidir olhar não só
para o Salvador, para aquele que nasceu como primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, mas amará o próximo como você se ama. 3 coisas envolvidas, querido. Não dá. A Bíblia fala que se eu não amo aquilo que vejo, como vou amar aquilo que eu não? A gente precisa desenvolver esse amor. Deus amou o mundo, e aí, porque ama o mundo, Ele nos amou, e aí agora Ele envia a gente para demonstrar esse amor a todas as pessoas. Então o Natal também tem a ver, não só com o nascimento do Salvador, mas de como o Salvador nos amou, e de como Ele nos envia a amar. A Bíblia fala que, mesmo que se eu for cheio de coisas extraordinárias, queria ler para você, 1 Coríntios 13, verso 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens. Ou seja, você sabe quantas línguas tem? Já parou para pensar? Imagina você falar todas elas. As pessoas falam 5, 4, já é extraordinário, sim ou não? É ou não é? O Papa lá fala um montão, não é? Já é algo assim. Cara, eu não falo português direito. Tu tem noção, né? Imagina, você falar a língua dos homens e dos anjos. Mas o texto fala assim: olha, você é uma pessoa muito extraordinária por fazer isso. Não. Ela fala assim, ó: se você não tem amor, será como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Amor é algo importante, mais importante do que muito do conhecer que a gente pode adquirir. Se não tiver amor na gente, querido, não basta ser influente, ser fluente nas línguas, conhecer as línguas dos anjos, saber coisas que, se não tiver amor, nada seríamos. E o texto, o mesmo capítulo, versículo 13, diz assim: agora, pois, depois dele relatar muito sentido de amor, que ele vai falar que o amor não arde em ciúme, não busca os seus próprios interesses, o amor faz tanta coisa, e aí ele vai terminar falando assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deste é o amor. Amor é algo importante, tão importante que Deus mesmo se manifesta com um título dele: Deus é amor. Você quer saber quem é Deus? Amor. Deus é amor. Ele não contém, Ele é. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, a gente precisa entender que Natal é nascimento, mas também é um ato de amor. Isaías, capítulo 63, verso 15, diz assim: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu selo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O nascimento de Jesus, querido, foi algo bem rústico, sim ou não? O rei, o Salvador, ele não nasceu no palácio. As pessoas foram lá procurar lá no palácio. Chegaram lá e aí, me apresenta o menino. Mas que menino? Não nasceu ninguém aqui. Mas aonde que ele está? A gente viu a estrela trazendo, apontando. E aí, aquelas pessoas despertaram no rei algo.
Eles ficaram assim, aí ele ficou perguntando lá para os seus sabedores das escribas, das escrituras, aonde que ia nascer esse tal de rei? E aí eles contam para ele que o rei ia nascer lá em Belém, ou seja, não estaria no palácio, como diz as escrituras. Jesus nasce, querido, cumprindo profecia e exatas, do jeito que estava escrito. Bia leu aqui uma que fala bem poderosa, fala que alguns nomes que esse menino tem e fala sobre o governo que ele vai assumir, e é sobre o governo da casa de Davi. Então isso ainda vai acontecer, querido. O menino nasceu, mas tem coisas ainda para acontecer. Então Jesus, ele veio cumprir, ele veio anunciar coisas que ainda iam se cumprir. Então nem tudo que já ocorreu acabou os relatos. Então por isso que a gente olha para a palavra de Deus e fica muito esperançoso, porque tem um anúncio que vai ver paz, porque o príncipe da paz volta. Tem um anúncio que não vai precisar mais eu comunicar e ensino. Por quê? Porque ele mesmo vai fazer os nossos corações o conhecê-lo. Tem anúncio que a paz vai reinar sobre toda a terra, porque o príncipe da paz vai estar aqui. Jesus não é só alguém que nasceu, morreu, foi para o céu, vai ficar por lá. Ele volta para te buscar, para me buscar, para governar, reinar sobre a terra com Ele para sempre. E essa é a nossa esperança, é ser como Ele é. Então, a ternura, querido, que tinha naquele ambiente, era algo, sabe, tremendo. Por quê? Porque não era num palácio, era num lugar que guardava animais, porque as hospedagens estavam cheias, porque a cidade estava cheia por causa do recenseamento, do censo. Tinha o censo, então estava cheio, não tinha como. E aí aquela viagem começa a fazer Maria começar a entrar em trabalho de parto. E aí o menino tem que ser colocado numa manjedoura. Não é num berço, querido. Não é num berço de ouro no palácio, mas é numa manjedoura. Eu acho que se a gente olhar para as nossas vidas, a gente não teria essa atitude que Deus tem, de mostrar que o Rei do Universo, o Senhor que criou todas as coisas, não tem glória naquilo que ele nasceu físico. Mas eu queria te lembrar quanta glória tinha em volta daquele que nasceu. O anúncio para os pastores, a Bíblia fala que o anjo desce e vai falar para os pastores que estão no campo à noite recolhendo as suas ovelhas. Todo mundo lembra disso? Que tem pastores envolvidos? E aí a Bíblia fala que o anjo chega perto deles e a glória de Deus invade aquele lugar e começa a brilhar os campos. Não era a glória do anjo, você está entendendo? A glória de Deus desceu porque o menino, o Salvador, sabe, o seu Cristo estava nascendo. E aí ele começa a falar: olha, vou te dar o sinal que esse realmente é o Cristo. Tu vai achar lá em Belém, tu vai achar ele envolto em panos numa manjedoura. E aí quando eles chegam lá, é exatamente aquilo que estava acontecendo. O anjo dá uma profecia para eles e se cumpre logo em seguida quando eles vão verificar. Só que nesse intervalo antes deles irem, o céu daquele lugar, você lembra que as Campinas estão cheias da glória? Está brilhando? Está tudo, e eles estão maravilhados? Não o suficiente só com isso. É muito poderoso a glória de Deus só no campo, assim, já seria muito legal? Sim ou não? A Bíblia fala que milhares de anjos aparecem no céu. E eles começam a cantar: paz na terra. Eles começam
como um grande coral, anunciar algo que ia acontecer na terra. Paz na terra aos homens. Para quem que é a paz que estava nascendo, querido? Para você e para mim. Tem algo que a gente vai provar que tem no Natal, que é glorioso, é poderoso, mas a gente não pode esquecer que também tem algo bem simples que a gente precisa lembrar. Tem algo frágil, tem algo que não tem glória ali. Então a gente vai viver momentos na nossa vida de coisas gloriosas e coisas bem simples. O que a gente não pode perder é que tanto na parte gloriosa, a glória de Deus estava lá, mas na manjedoura, o próprio Deus estava lá. Olha para a tua vida e comece a perceber, querido, que mesmo momentos gloriosos que você tem, Deus tem que estar. E é mesmo momentos de não tão glória, difíceis, às vezes, tribulação, Deus está com você. Possa sentir acalentado por Ele. Você pode sentir que Ele está lá. Deus usou e falou aos pastores, aos magos, aos anjos, aos animais. Ele vai lá e vai comunicando para que os corações sentissem que Ele é aquele que cumpre as promessas que Ele prometeram. Porque quando Ele fala para os pastores, eles logo lembram da promessa do Messias. Deus é aquele que cumpre as suas promessas, querido. Aquieta o teu coração, aquieta a tua vida, faça como Davi, dá ordem para a tua alma, fica quietinha minha alma, certamente o meu rei vai se levantar, certamente o meu rei vai se levantar na minha vida. Isso é apenas um momento, não é aquilo que fecha a minha vida. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por tribulações, eu posso passar por falta, por luta, mas eu também tenho que aprender a passar por glória e não largar o meu Deus. Muitas pessoas se aproximam mais quando estão passando por luta, quando não tem as coisas. E eu queria te dizer que você, quando tiver as coisas, não esqueça nunca aquele que está te proporcionando as coisas. Não perca o Salvador de vista. A glória que aqueles pastores viram já teria sido algo muito poderoso, já teria sido algo muito bom, mas a Bíblia fala que eles saem daquele momento de glória e vai para um momento que eles já sabiam que era o momento que eles iam chegar perto de uma manjedoura, um lugar simples, um lugar que estava o Senhor. Muitas das pessoas, provando experiências de glória, certamente não iam querer largar aquela experiência para viver uma outra experiência, porque quando eles chegam lá, eles começam a falar para os pais do menino aquilo que eles tinham ouvido do anjos e vivido. E a Bíblia fala que Maria guardava, aquecendo aquilo no seu coração. Maria guardava aquelas informações. E aí a gente fica às vezes no momento de glória e não vai comunicar a ninguém para aquecer o coração. Aqueça o coração das pessoas com a boa notícia. Natal é sobre uma boa notícia. O Salvador nasceu. O quarto ponto, querido, do Natal que eu queria falar para você é que a notícia, ela não é uma notícia triste. Então, Lucas 2:10 diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis que aqui vos trago boas novas. Notícia boa e nova, certo? E aí ele fala, de grande alegria que será para todos os povos. Era só para a pessoa que estava recebendo a notícia? Não, é para todos. E é uma notícia de grande alegria.
É uma notícia que vai alegrar os corações. Então, está vendo alguém triste? Apresenta Jesus para ela. Ele é mestre em tirar a alegria daquilo que está triste. Aquilo que está triste, ele vai lá e tira a alegria de lá de dentro da pessoa. Porque a tristeza é só um momento. No fundo, ele é o mestre que traz alegria aos corações que estão caídos. O anjo comunica a Maria, querido, que a notícia era boa, que era de grande alegria, mas fala que ela estava temerosa, estava com medo. Não tem problema a gente passar momentos de medo. Não tem problema a gente passar momentos que ficamos temerosos em algumas situações. O que não pode no medo, querido? Deixar ele te paralisar. Deixar ele te dominar. Deixar ele que cause pânico na tua vida, que você não consiga mais se mexer. Muitas pessoas ficam com medo e não saem do lugar mais. A notícia que eu tenho para você, ela pode te assustar no primeiro momento. Você pode dar essa notícia e assustar a pessoa no primeiro momento, mas não deixe ela com medo. É de grande alegria. Compartilhe daquilo que você viveu. Aqueles homens, quando chegaram lá, eles compartilharam. E aí começou a gerar alegria no coração dos pais. E aí as pessoas começam a aguardar aquilo que estão recebendo. E a Bíblia, quando fala em guardar, é como a gente estivesse já pronto para aplicar. E a gente precisa aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a gente reúne nessa época de Natal, confraternização é legal, amigo oculto é legal, ceia é legal, mas a gente não pode esquecer da maior alegria. Da maior alegria. Jesus é o Messias que veio ao mundo. Ele nasceu. Então, o quarto ponto é esse, que a alegria verdadeira precisa estar dentro dos nossos corações. E o quinto ponto é que Natal significa liberdade. A Bíblia fala lá em João 8, verso 36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis. Então, Natal fala também de liberdade, fala de Jesus que trouxe a liberdade, porque nós éramos escravos, nós estávamos presos, nós estávamos condenados, nós não tínhamos solução, procurávamos um Salvador e não o encontrávamos. E agora Jesus veio, nasceu, trouxe boas novas. E qual que é essa boa nova? Temos o Salvador, que é Cristo o Senhor. Temos a salvação. Jesus veio ao mundo, querido, para nos libertar do fardo pesado, para aliviar. Ele veio curar feridas, porque a Bíblia fala que a vida dele foi feita para que a gente não tivesse mais esse tipo de ferida que o pecado pode causar. Jesus veio trazer a cura definitiva para o pecado. Jesus é o remédio, e esse remédio é o único que pode curar o ser humano dessa doença que é o pecado. Então não esqueça que Natal tem a ver com liberdade, e essa liberdade é porque a gente era escravo do pecado, a gente era escravo e amigo do mundo, mas agora libertos a gente é amigo de Deus. A gente já não ama mais o mundo, mas a gente ama o nosso Senhor. E a Bíblia fala que os seus amigos
As pessoas que o amam obedecem a sua palavra. Então você foi livre, querido. Você foi liberto. Você era escravo de um império. Foi transportado para o Filho da Luz. Mas você ainda continua tendo que obedecer leis que esse Deus deixou. E essas leis não é porque Ele quer te prender, é porque Ele quer mostrar para você que Ele tem o melhor e Ele te ama. Então obedeça às leis de Deus, obedeça à palavra de Deus. Pare de ter as suas convicções e obedeça aquilo que Ele deixou. Se a gente acredita que tudo isso que a Bíblia fala é verdade, por que não viver na verdade? Por que não viver? Por que não deixar essa verdade nos moldar? E eu sei que se você olhar para a sua trajetória, uns com menos, outros com mais de novo nascimento, você vai perceber que muita coisa que você fazia, você já não faz mais, porque você olhou aqui e viu que não cabe mais na tua vida. A palavra de Deus, ela tira da gente aquilo que Deus não gosta na gente, aquilo que não agrada ao Senhor. Você quer adorá-lo? Você quer bendizê-lo? Você quer louvá-lo? Aplique aquilo que Ele deixou na sua vida. Você vai dar glória para Ele. Você vai honrá-lo. E as pessoas vão ver o quanto você o ama e vão ser atraídos por isso. Deus deixou a palavra dele para a gente. E a Bíblia é esse negócio poderoso. É isso que traz vida diariamente, traz libertação, quebra sofisma, conceitos e fortaleza da nossa cabeça, para nos ajudar a ficar parecido com o modelo que Ele deixou. O Filho, aquele que nasceu da Virgem, Ele é o modelo. Olhe para a vida dele, tu não vai ver em nenhum momento Ele errando, Ele pecando, Ele fazendo o que Ele queria. Você vai escutar da boca dele várias vezes, em vários textos: eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só faço aquilo que eu ouço do meu pai. Eu não faço a minha vontade. E isso não quer dizer que ele não tinha vontade. Ele só abriu mão dela para fazer a vontade do Pai. Muitas das vezes, querido, a gente tem tantas vontades e a gente coloca à frente da vontade daquilo que Deus mesmo designou. Isso é um perigo. O modelo é Jesus. E no momento de mais sofrimento, de mais dor, ele olha para o Pai: olha, Pai, eu sei que o negócio vai pegar. A minha vontade é que isso não aconteça, mas não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. E aí ele vai até o final. E aí ninguém consegue tirar a vida dele. Ninguém consegue fazer nada para matá-lo. E aí ele entrega a sua vida naquela cruz por mim e por você. Deus meu, o clamor antes de falar que estava tudo consumado. Ele chega a clamar por dor, por sofrer, por nos amar, por viver nessa terra, esvaziado da sua glória. O rei que tinha um trono, aqui na terra não tinha nenhum lugar para inclinar a sua cabeça. Um rei que governava todas as coisas, que falava e tudo vinha a existir. Aqui na terra, ele estava interessado em juntar pessoas para anunciar: tem salvação para vocês. Eu sou a salvação. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade.
e eu sou a vida. Jesus é. Jesus é. Ele vai continuar sendo. Você crendo ou não na mensagem do Natal. Você acreditando ou não nessa mensagem. Essa mensagem é a verdade. Todos que acreditam, ele lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o que não acredita, a Bíblia fala que já está condenado. A única opção que temos, querido, é acreditar, porque a outra a gente já tem. Então tem uma decisão que todo ser humano precisa tomar: acreditar na mensagem que Jesus é o Salvador. Jesus é o presente do Natal, querido. Jesus é o Rei que estava na terra. Jesus é o Senhor. E a gente pode provar isso como Ele era o Senhor, olhando o texto de Mateus. Mateus 2,11 diz assim: entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, o adoraram, abriram os tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Querido, tinha uma criança deitada. As pessoas trouxeram presente para ela. Só que o que chama atenção não é só os presentes, é que as pessoas que chegaram, elas não estavam diante de um trono, elas não estavam diante de alguém imponente de autoridade, não dava para ver, mas essas pessoas que chegaram, prostraram e o adoraram, porque ele já era o Senhor, tinha acabado de nascer, porque Ele é Senhor sempre. Ele não deixou de ser Senhor quando estava aqui. Ele é, Ele era e Ele há de vir. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele era, Ele é e Ele há de vir. E Ele continua sendo esse presente. Querido, mas presente é algo que se ganha, se recebe. Então Jesus é o presente que Deus enviou. E tem muita gente que não recebe o presente. O presente é Cristo. E tem pessoas que têm contato com o presente, pega o presente, fica perto do presente, mas se não abrir, não sabe o que tem dentro. Então, às vezes, a gente tem presente, até já conhece do presente, mas não abre o presente. Jesus é o presente, querido, que Deus mandou para você conhecê-lo, para você conhecer o Senhor. Ele se revela todo dia. Ele é aquele que é Senhor. As pessoas levaram ofertas para Ele, demonstrando e prostrando, adorando como Rei do universo. Você já abriu o presente? A Bíblia fala que o povo que andava em treva viram a sua maravilhosa luz. Abrir o presente é ter revelação dessa luz, é conhecer não só a mensagem do Natal, mas viver a partir da mensagem do Natal, que Cristo nasceu, Ele é amor, Ele nos libertou, enche o nosso coração de paz e alegria e cumpre todas as suas promessas. Natal é algo grande,
poderoso. Mas o teu coração às vezes pode ser como aquele coxo, com restos de pano. Seu coraçãozinho pode estar assim. Essa mensagem é poderosa, mas pode achar em nós sujeira. No lugar que Jesus nasceu, certamente tinha fezes de animais, restos de comida. Então pode ter sujeira aí. E ele está aqui, pronto para nascer, mesmo aí, porque ele é capaz de limpar qualquer sujeira do teu coração, do meu coração. A mensagem do Natal fala do amor de Deus, mas fala do perdão de Deus sobre a humanidade. Ele nasceu para nos perdoar. A gente estava morto em delitos e pecado, mas Ele pode tratar o teu coração. Eu queria orar, querido. Queria te convidar, você todo mundo ficar de pé. Queria fazer você lembrar não só dessa mensagem de amor, mas essa mensagem que traz perdão, que é capaz de curar corações, que é capaz de limpar as nossas vidas e tirar todo o peso, toda a condenação. A mensagem do Natal é que Cristo veio, Ele salva, Ele liberta e Ele leva as pessoas para estar com Ele. A Bíblia fala que naquela cruz, Ele esticado, com as pessoas, uma do lado, outra do outro, uma zombando deles: você é rei, você é poderoso, desce daí e tira a gente. E do outro lado alguém falando: rapaz, a gente fez por merecer. Rapaz, a gente roubava, a gente fazia tanta coisa errada, esse daí não fez nada. E aí ele fala para Jesus, naquela cruz: lembra-te de mim, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Era um ladrão, querido. Era alguém condenado, ia morrer poucas horas depois. Era alguém que já tinha sentença sobre ele. O coração dele deveria estar bem acusado, bem triste. Mas ele olha e enxerga o Salvador. Lembra de mim. Jesus lembra da gente, querido. Porque a resposta de Jesus, ele fala: hoje mesmo, o perdão para aquele homem foi naquele momento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muita gente pode achar incrível o final da frase, paraíso. Mas eu queria te falar que o mais poderoso da frase é que aquele homem ia estar com Jesus, estará comigo, estará comigo, estará comigo. Aquele homem que matava, aquele homem ladrão que roubava, estaria com Jesus naquele dia. Você pode decidir hoje estar com Ele, mas precisa reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui,
capaz de te purificar de todo pecado, meu irmão. Se você errou, se você falhou, faça como aquele ladrão. Faça como ele. Estou aqui pronto. Posso morrer daqui a pouco, mas Senhor, não me prive de estar contigo. Não me prive de estar contigo pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Quero alcançar o perdão do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã. Pai, muito obrigado, Deus, por estar na tua casa. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Salvador, que é Cristo o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, ao ponto de se esvaziar da tua glória, assumir forma de servo, se humilhar, e perseverar até a morte, por obediência. Obediência ao Pai que nos amou. Pai, muito obrigado por alcançar o perdão do Senhor. Pai, se temos errado contigo, se temos falhado contigo, se por algum motivo, Senhor, os nossos corações estão clamando por libertação, por perdão, invada os nossos corações, Senhor. Invada os nossos corações com teu amor, com teu perdão, com a tua graça, com o teu favor imerecido. Não merecemos, Senhor. Não temos mérito nenhum nisso. Somos atraídos pelo teu amor. Com laços de amor o Senhor nos atrai. Com laços de amor o Senhor tem nos atraído à tua presença e não queremos ficar longe dela nunca mais, Senhor. Não retire de nós, ó Deus, o teu Espírito. Torna-nos dar a alegria da tua salvação. Torna a aquecer o coração com tão grande salvação. Não deixa que as situações, o mundo, as festas transfiguradas, os momentos de reunião, nos impeça de reunir com o Senhor. Brilhe a sua luz, Senhor, em nós. Brilhe a sua luz através de nós. Brilhe a sua luz dentro de nós. Pai, que essa mensagem do Natal nunca seja esquecida. Nunca seja esquecida, Deus, e ela aqueça a gente sempre. Aquece, Senhor, como o Senhor aqueceu o coração de Maria. Aquece como o Senhor aqueceu o coração dos pastores. Aquece como o Senhor aqueceu o coração dos magos. Aquece, Senhor, como o Senhor aqueceu aquele local, Senhor. Aquece os nossos corações com grande salvação. Pai, dê-nos perdão dos nossos pecados. Pai, não deixe nos esquecer, Senhor, que o Senhor nos perdoa como a gente responde perdão a alguém. Pai, que haja perdão, mas que haja lembrança de perdoar, Senhor. Que a gente possa perdoar uns aos outros para alcançar o teu perdão. Pai, que haja perdão na tua igreja, que não haja disseção, separações, que haja união, comunhão contigo, Senhor. Tu és aquele que nos une. Tu és aquele que nos une, Senhor. Tu és aquele que nos une em Ti. Pai, como igreja, Senhor, não deixa nos perder. Que a mensagem, Senhor, do Teu nascimento, que a mensagem de tão grande boas novas de alegria, seja espalhada, alcance os outros 5 bilhões de pessoas, alcance os outros 5 bilhões de pessoas, Senhor, alcance, Senhor, para a glória do Teu nome,
Pai, nós te oramos nesta manhã, Senhor, e somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém.